Olá, sejam bem-vindos ao podcast Eu Cientista. Eu sou Rodrigo Kucharski. No episódio de hoje a gente vai ter o Vitor, que é um estudante de biologia, acabou de passar também no mestrado. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado. Bom dia, gente. Eu sou o Victor. Como ele disse, acabei de passar pela seleção de mestrado do PPG de Biologia Animal aqui da URGS. E, bom, eu trabalho atualmente com percevejos, uma pesquisa de taxonomia. Sou formando, né? Bom, é isso, né? O que te fez escolher, assim, pela biologia? Que, querendo ou não, a escolha do curso no vestibular é uma escolha difícil. E o que te fez escolher pela biologia? Até por ser uma carreira que normalmente é taxada por uma desvalorização financeira grande. Então, o que te fez escolher a biologia? Bom, desde pequeno eu sempre gostei, assim, muito de bichos, no geral, assim, tipo... minha tia, ela tem... a casa dela tem um pátio grande e eu passava muito tempo lá. E tem muita planta, sempre ficava, tipo, vendo os insetinhos, vendo os bichinhos. E é uma coisa que eu sempre tive muita afinidade, assim. Biologia é uma das minhas matérias preferidas no colégio. Na verdade, tive muita dúvida, assim, na época que eu fui fazer a seleção do vestibular. Eu estava entre física e biologia, mas acabei optando pela biologia e, na verdade, não me arrependo nem um pouco. Pô, interessante. Assim, o que te fez pensar, talvez, na física e também na biologia? Bom, no primeiro ano, eu tive um professor de física excepcional, assim, ele era muito bom. As aulas dele eram ótimas, assim, ele sabia ensinar muito bem. Nos anos seguintes, no colégio, as aulas de física, assim, foram meio que decaindo. Então, trocou de professor e eu acabei perdendo um pouco o interesse. Já biologia, eu sempre, tipo, gostei bastante. Sempre gostei de aprender sobre os bichos. Tipo, aqueles documentários que dava na televisão, sei lá, falando sobre a biologia dos animais, ou sei lá. E eu sempre achei muito legal a ideia de, tipo... imagina alguém que conhece uma espécie, sabe? Aquela pessoa que, tipo, sabe como é que é aquele bicho, sabe? Tipo, Sim, sei lá, uma isso pessoa que sempre vai fascina. saber te contar a história do bicho, como é que um Exatamente, bicho tipo... funciona. Talvez tenha sido isso, então, que te levou para entomologia sistemática. Isso, em partes. Na verdade, quando eu entrei aqui nos primeiros semestres do curso da biologia, o meu interesse foi muito voltado, assim, para essa parte de animais. Assim, eu nunca gostei muito de botânica. Nem da parte sei lá, celular e molecular. Eu tinha como assim, metas ou a parte, tipo, trabalhar com insetos ou trabalhar com répteis. O laboratório de répteis aqui é bem concorrido, né? E eu tinha uma colega que ela começou a fazer iniciação científica no laboratório de entomologia sistemática aqui da URGS. Eu sempre, tipo, modéstia à parte, eu sempre desenhei bem. E ela disse que o pessoal fazia trabalhos de taxonomia, descrevia espécies, e uma das coisas importantes era desenhar bem. Ela via que, tipo, eu fazia uns desenhos legais e tal. E ela disse que tinha uma vaga, me levou para falar com a minha orientadora. A minha orientadora tinha uma vaga como bolsista, ela achou que eu cumpri os requisitos e eu entrei, assim, tipo, no laboratório. Isso foi em que semestre? Foi... Durante toda a minha graduação, eu fiz iniciação científica nesse laboratório. Eu nunca cheguei a tentar ir para outra área, assim, mas é uma área que eu gosto bastante, então eu tipo, me sinto bem com isso. Sim. Por exemplo, a carreira como na licenciatura nunca te veio, assim, essa dúvida de, por exemplo, talvez ir para a licenciatura. Na verdade, não. Quando eu comecei o curso, claro, não sei como é agora, mas antigamente todo mundo que se matriculava na biologia era matriculado na licenciatura e podia trocar para o bacharelado. Minha matrícula era na licenciatura. Eu fiz algumas cadeiras da licenciatura e eu ia continuar nesse currículo. Só que a gente sabe como tá a situação, principalmente dos professores hoje em dia, né? E no meio do curso, alguns anos atrás, uns 2 anos atrás mais ou menos, essa situação já estava começando.
Então, eu optei por trocar pro bacharelado. Eu tinha como ideia, assim, posteriormente fazer licenciatura, que daria para ter os dois currículos, né? Só que eu acabei me direcionando para outra parte, né? Mais para pesquisa científica, e é o que eu vou seguir, assim. No momento, não tenho nenhuma intenção de seguir para a área da licenciatura. Bom, tu me comentou que tu trabalha hoje com percevejos e acho que seria bom, assim, tu dar uma contextualizada de o que são os percevejos, também alguns exemplos de percevejos que a gente tem no nosso dia a dia. Então, Percevejos são insetos que popularmente as pessoas conhecem como fede-fede, ou maré fedida, por esses nomes. Geralmente, assim, quem mora em áreas com mais vegetação já deve ter acontecido, assim, tipo, entra aquele bichinho verde voando na tua casa, daí alguém diz, bah, é um fede-fede, e daí todo mundo fica com medo de tirar porque vai ficar fedendo. Percevejos são esses bichos. Esses são os mais conhecidos, né? Mas existem diversos tipos de percevejos. Como, por exemplo, tem os percevejos que atacam soja, percevejos do arroz. Existem percevejos que a gente chama de percevejos assassinos, entre aspas, assim, porque eles predam outros insetos ou pequenos invertebrados. Existem os percevejos que são conhecidos como percevejos de renda, que são muito pequenos e, se tu for olhar, eles realmente parecem que as asas dele, o corpo inteiro deles é todo rendado, são muito bonitinhos. Também o percevejo de cama, que foi um dos primeiros percevejos descritos, que é o conhecido como percevejo mesmo. só uma dúvida, por que ele tem esse nome, percevejo de cama? Porque ele ataca, digamos assim, pessoas. Não sei se já ouviu assim, tipo, em algum hotel as pessoas passam e daí, tipo, vão dormir na cama e daí ficam cheios de bolotinhas ou picadinhas. É mais ou menos isso que acontece. É como uma pulga ou um carrapato, assim. Claro, são grupos diferentes, mas também podemos dizer que são parasitas de pessoas. Sim. Bom, tu comentou que hoje tua pesquisa é mais em taxonomia e uma pesquisa de base. Como é esse processo, assim, da criação desses conhecimentos de base, dessa pesquisa de base? Bom, a pesquisa que a gente realiza no laboratório de entomologia, ela é voltada para a descrição e o conhecimento de novos táxons. Os táxons são, por exemplo, uma espécie, um gênero, uma família, e a gente trabalha basicamente com coleções. Uma coleção é um local onde tu tem diversos espécimes, exemplares que foram coletados por várias pessoas em vários lugares, com uma identificação, sempre com uma identificação de data, o nome do coletor e o local onde foi coletado. E a gente identifica esses exemplares e, quando a gente não consegue identificar, a gente descreve esses exemplares como uma espécie nova, às vezes um gênero novo. No momento eu estou terminando o meu TCC, e a proposta do meu TCC é fazer a revisão de um gênero que se chama Glyphepomes. É um gênero de percevejos que tem interesse econômico, porque eles têm registro de ocorrência no arroz, em plantações de arroz. E uma das espécies, a mais conhecida, inclusive, ela é conhecida por ser praga do arroz. A gente define que essa espécie é praga porque ela ataca diversas partes da planta. As espécies, elas podem ser ou uma praga, ou elas podem só simplesmente ocorrer na planta. Elas causam dano, claro, mas as espécies praga, elas causam muito dano, porque elas ocorrem em tecidos jovens ou em diversas partes da planta. E tu sente que, por exemplo, que por ter esse interesse econômico,
percevejo que tu trabalha em atacar a plantação de arroz, tu enxerga que existe algum incentivo maior nessa pesquisa ou acaba não tendo por falta de conhecimento, talvez, da importância disso? De certa forma, uma parte dos financiamentos que a gente consegue é relacionada a essa questão de espécies com interesse econômico. Isso é geralmente uma boa justificativa para financiar uma pesquisa. Em outros casos, a gente consegue financiamento para essas pesquisas de taxonomia também, mesmo as espécies não tendo interesse econômico. Até porque se a gente não conhecer as espécies, a gente também não pode saber se elas têm interesse econômico. Sim. Pode-se achar interesse econômico pesquisando e conhecendo a espécie. Sim, exatamente. Tu comentou que tu trabalha com coleções e me surgiu a dúvida de como é esse trabalho com as coleções, porque para a classificação de um animal eu acredito que seja levado em conta características que são mais atreladas com esse animal em vida, né? Como é que é a conservação dessas espécies, desses espécimes, e como que vocês fazem essa conservação e como que vocês fazem a análise dessas coleções? Sim. Essa questão de conservação dos espécimes é muito importante. Bom, diversos grupos diferentes vão ter características que vão se conservar de modo diferente. Inclusive, o modo que a gente vai conservar esses espécimes diferencia. Por exemplo, em coleções que trabalham com moluscos, geralmente esses espécimes vão ser conservados em álcool ou em algum outro produto. E geralmente, no nosso caso, assim, com insetos, eles são conservados a seco. A gente alfineta eles. Cada grupo tem um método diferenciado, assim, de se conservar, mas geralmente é alfinetando e conservando eles em caixas. A gente alfineta, etiqueta eles com os dados respectivos de coleta, se alguém identificou. Às vezes também se o método que foi utilizado para coletar. E a gente conserva eles em caixas com cânfora, ou naftalina, ou cravo, em algumas vezes, para evitar que outros bichos se alimentem deles. Como às vezes acontece, tipo, tu abre uma caixa e tem, sei lá, alguns bichos destruídos e alguns besourinhos ali, assim, sabe? Que comeram esses bichos, isso é bem ruim. Então tem que ter muito cuidado com essas coleções. Principalmente porque o material que se utiliza, às vezes foram bichos que foram coletados há, sei lá, muito tempo, por exemplo, 1860. E vocês ainda têm esses espécimes aqui. Sim. Nossa. E outra parte muito importante das coleções e do cuidado que a gente tem que ter com elas é que, quando tu descreve uma espécie, tu designa um tipo. O tipo é o exemplar, pode ser um exemplar ou podem ser alguns exemplares. Mas sempre vai ter o holótipo, que é o exemplar que está atrelado ao nome da espécie. Uma espécie funciona com um sistema de binômio, o nome do gênero e o nome epíteto específico da espécie. Essa espécie vai estar atrelada a esse exemplar. Então, esse gênero que eu estou fazendo a revisão, cada uma das espécies possui um exemplar ao qual o nome delas está atrelado. Significa que se eu quiser saber se um exemplar que eu coletei é daquela espécie, eu posso ver as características dele, mas se eu quiser ter 100% de certeza, eu tenho que comparar esses dois exemplares e ver se eles coincidem nas características. E, se tu perde um exemplar desses, ou se ele se destrói por algum motivo, como há um tempo atrás aconteceu um incêndio no Museu do Rio de Janeiro, tu perde muita informação e, cara, isso é muito ruim, sabe? Tipo... Até interessante, eu ia pontuar isso. E, tu como já está nesse meio, já participa, por exemplo, da curadoria dessas coleções, eu não sei se tu participa disso ou não. De certa forma. Bom, a gente trabalha com grupos de trabalho, tipo...
algumas pessoas trabalham com gênero, ou, tipo, uma pessoa trabalha com gênero e geralmente ela fica responsável pelos exemplares que estão nas caixas daquele gênero. Então, por exemplo, se algum dos exemplares que eu estou utilizando se extraviar, eu sou responsável por isso. Mas a nossa coleção tem uma pessoa que é responsável, que é a minha orientadora, a doutora Jocélia Grazi, que ela é responsável pela coleção em si. Então, se alguém em algum outro lugar do mundo precisa de um material emprestado, é a ela que vai recorrer, sabe? É interessante que a importância não é nem restrita à faculdade, né? A importância dessa coleção pode servir como base para outras pesquisas em outros lugares, né? Perda que a gente teve com a queima nos museus e essa degradação de todo o patrimônio é uma perda que nem sempre vai se conseguir recuperar, sei lá, metade, muito menos da metade, eu acredito. Sim, até na época falar, mas dá para restaurar sei lá, dá para restaurar o museu, ou dá para, tipo, fazer réplicas. Cara, tu não tem como replicar uma espécie, sabe? Tipo, tu não tem como replicar um exemplar. Na verdade, inclusive, eu tava lendo esses dias um artigo muito interessante que era, de certa forma, seria possível replicar. Que ele falava sobre o uso de modelos tridimensionais, computadorizados, de exemplares, baseado em fotos. Então, tipo, pode ser que algum dia a gente até consiga ter, assim, tipo, versões digitais desses exemplares. Mas hoje em dia, eles são, tipo, Talvez para funcionar como inigualáveis. um backup dos teus dados. Sim, ou, por exemplo, eu posso precisar de um exemplar que está numa coleção, sei lá, da Alemanha. Se tivesse esse tipo de dado, se a gente pudesse ver esses exemplares, nem que fosse de uma forma simples, mas uma versão digital deles, isso ia ajudar. Mas, como eu disse, para ter 100% de certeza que uma espécie é aquela espécie, só consultando o tipo. Mas talvez fosse uma facilitação desse contato, né? Porque, pô, tu tá aqui, tu tá no Brasil, tu vai conseguir ter contato com um espécime que tá na Alemanha. Sim. Apesar de não ser a mesma coisa que tu tá ali com o espécime em si, mas tu vai conseguir ter uma análise, ao menos superficial, daquilo que tu precisa. E na verdade eu vejo isso até um pouco além, não só para a questão de quem trabalha com taxonomia, mas para o público em geral. Imagina que legal, tipo, sei lá, uma criança, que hoje em dia, tipo, as crianças estão muito mais no meio digital, os adolescentes também, se envolvem muito mais com o meio digital do que com próprios brinquedos físicos ou, tipo, museu ou coisa assim. Imagina tu poder, tipo, entre aspas, dar um espécime na mão daquela criança, tipo, mesmo que seja por via de um tablet, um celular, ela poder mexer, olhar, tipo, todo bicho, assim, vários bichos, ver a diferença entre eles. Isso pode fazer com que várias crianças acabem se interessando até mesmo pela área da biologia e... Não sei, pelo menos eu, quando era pequeno, gostava muito, tipo, de pegar os bichinhos, os insetos ou outros bichos e olhar eles, assim, sabe? Tipo, ver como eles são, ver como eles funcionam. E talvez proporcione também um contato que tu não consiga, assim, somente olhando, né? Porque até por questão de escala, tu talvez não enxergue com tantos detalhes do que, de repente, uma digitalização desse espécime. Então, acredito que seja uma boa proposta, assim, até de divulgação científica em relação às coleções de insetos. E tu enxerga que acontece isso, tu enxerga essa demanda crescendo. Bom, como eu disse, são casos e, tipo, que necessitam de um equipamento muito específico para tu conseguir fazer isso. São casos pontuais, assim. Então, eu imagino que daqui a alguns anos esse tipo de informação possa ser mais relevante e mais comum. Mas eu acho que
Na questão da divulgação científica seria muito bom, é claro, porque, bom, nós não podemos pegar os exemplares do museu e levar para uma exposição, coisa assim, principalmente porque esses espécimes são muito frágeis. Mas acho que para a questão de divulgação científica, se esse tipo de material começar a ser mais comum, pode ser muito bom. Eu acho que pode gerar muito interesse e ser muito bom. Talvez até aliado com as impressoras 3D, que está crescendo bastante também. Sim. Tu pode estar levando isso para a sala de aula, então faz a impressão em 3D e leva numa escola, de repente, que não tenha acesso ao computador. Até, acredito que isso vá melhorar com o tempo, né? O acesso seja mais ramificado, mas consegue levar, então, para mais locais do que dentro da coleção que está dentro de uma universidade ou dentro do museu. Nessa questão de, tipo, por exemplo, levar para as aulas, sim, mas eu acho que não tem a necessidade de ser um exemplar tão realista, por exemplo. Claro, seria muito legal poder levar todos os bichos para uma sala de aula, mas eu já ouvi de colegas, assim, um método muito bom para ensinar em aulas sobre insetos ou outros invertebrados. Aqueles brinquedinhos de R$ 1,99, por exemplo, aranhas de plástico, insetos de plástico, centopéia de plástico. Tu leva para os alunos e diz para eles separar em grupos, tipo... Claro, os alunos não vão saber a taxonomia correta dos bichos, mas, tipo, intuitivamente eles vão separar em grupos que são reais, sabe? E daí depois pergunto para eles, tá, mas por que tu separou assim? Daí eles vão dizer, esse aqui não tem antena. Esse aqui tem mais pernas. Esse tipo de coisa, sabe? E sim, então nessa questão de, tipo, os exemplares não precisam ser totalmente realistas, mas isso ajuda muito a questão do ensino, eu acho. A possibilidade de tu levar uma réplica, assim, de um exemplar. Nem que a réplica não seja realista, mas... Eu estava conversando esses dias com um outro professor de uma cadeira e ele comentou da relação entre a ficção científica e a ciência. Que antes parecia que a ficção científica estava à frente, digamos, na imaginação do que a ciência. Só que agora, acho que dependendo da quantidade de informação que está se criando, já parece que a ciência está além e a ficção científica está se baseando na ciência para poder criar seus filmes e criações em geral. Até com o caso do James Cameron viajando até o fundo do mar para poder ter inspiração para suas criações. Então, é interessante isso que tu comentou dessa tendência uma coisa meio intuitiva das crianças de separarem, querendo ou não, se baseando em algumas características, que é o princípio que se tu usa dentro do laboratório fazendo tuas classificações, são essas separar dentro de características tais e tais. Então, é uma coisa meio orgânica da criança ali em fazer esse tipo de classificação. Tu concorda com isso? Sim, totalmente. Bom, o ser humano tem essa coisa, essa ânsia, né, de sempre separar tudo ou identificar tudo, separar as coisas em caixinhas, porque uma espécie, basicamente, ela é a caixinha que a gente coloca para falar de um organismo, né? Um gênero é uma caixinha que agrupa vários organismos similares, e assim sucessivamente. Tu sente essa real necessidade de colocarmos os animais, os seres vivos em caixinhas? Sim e não. Bom, na verdade, o nosso trabalho, né, de taxonomia, ele não é simplesmente baseado em características. A gente usa a metodologia cladística e essa metodologia reflete, ela é... Desculpa te interromper, mas o que é a metodologia cladística? Bom, basicamente é a formação de grupos taxonômicos que são reflexos de uma história evolutiva desses grupos. Então, as espécies que estão dentro de um gênero, quando a gente trabalha dessa forma, elas têm um ancestral em comum. E esse gênero
se tu pegar um gênero que é próximo, que é similar, esses dois gêneros, eles vão ter um ancestral em comum. E assim sucessivamente, até tu chegar na família, na ordem ou em qualquer outro nível taxonômico. Eu já vi casos de, por exemplo, quando é levado para molecular, para análise molecular, ser trocado meio drasticamente essa classificação. Como que isso pode acontecer? Em um ramo da pesquisa, tu tá classificando de uma forma e em outro tu tem que trocar totalmente, assim. Bom, na verdade, isso se baseia muito no conceito de espécie que a gente está utilizando. Existe o conceito de espécie biológico, que é definido por se os organismos conseguem ou não reproduzir entre si. Existe o conceito ecológico, que é definido pelo nicho que aquele organismo está ocupando. O taxonômico, que é baseado nos caracteres morfológicos. Mas nenhum desses conceitos de espécie é melhor que o outro. Tu pode procurar na literatura e tu vai achar uma infinidade de conceitos. Mas, bom, nesse caso que tu perguntou da molecular, geralmente o que a gente analisa é a morfologia, né? A morfologia, que no caso seria o jeito do exemplar, a forma do corpo, ou características de forma. Essas características, elas são dependentes do genótipo desse exemplar. Então, o código genético, os genes dos organismos, eles acabam resultando em algum nível, eles acabam resultando na forma que aquele organismo tem. Só que esses genes são compostos de pequenas partes que não são constantes em todos os organismos. Então, como quando dizem que, sei lá, uma pessoa tem um DNA muito similar aos pais, sim, ela tem um DNA muito similar aos pais, mas em algumas partes desse DNA eles vão ser diferentes. E isso ocorre para uma ampla gama de organismos, sabe? Tipo, dentro de uma própria espécie. Por exemplo, tu pode ter uma espécie que ocorre do sul do Brasil até o norte do Brasil. Muito provavelmente, o DNA, assim, o código genético dessas espécies que existem no sul vai ser, de certa forma, diferente do código genético dessas espécies do norte. E, às vezes, a morfologia deles vai ser igual, mas se tu for utilizar a metodologia molecular para ver a relação dessas espécies, tu vai ter um resultado que vai te dizer que são espécies diferentes. E isso entra nessa questão do conceito de espécie. Então, a molecular, às vezes, pode acabar te dando resultados que divergem dos teus resultados morfológicos. E isso também é importante para tu ter uma decisão taxonômica. Na verdade, a gente tem um problema grande. Hoje em dia se usa muito essa metodologia molecular. E, na verdade, a gente tem um problema grande de esses exemplares, como eu falei anteriormente. Bom, muitos foram coletados há muito tempo atrás. Há, sei lá, um século atrás. Às vezes menos. Mas o DNA não se conserva nesses exemplares. Então, para a gente poder fazer esse tipo de trabalho, claro, com algum bicho que é muito comum, que a gente consegue coletar várias vezes, funciona. Só que não é sempre viável, infelizmente, né? Porque esses resultados, eles podem ajudar a gente a tomar decisões taxonômicas melhores. E sim, essa metodologia é muito importante de ser empregada. Eu até tinha uma visão de que a molecular fosse mais uma coisa, tipo um checkmate, assim, como se dissesse, é isso e é isso. Essa era a visão que eu tinha. Então, pelo que tu tá comentando, é como se fosse um a mais para na hora de tu tomar a decisão na classificação. Seria isso? Eu considero que tu não pode sobrepor uma metodologia a outra, sabe? Tipo, eu acho que o ideal seria utilizar as duas metodologias em conjunto. Hoje em dia a gente tem diversos tipos de análise que podem ser utilizados, mas em sistemática não existe é isso, sabe? Se eu propor, sei lá, se eu fizer um trabalho desses hoje em dia e daqui a alguns anos alguém pegar, olhar e ver que eu me equivoquei em, sei lá, em alguma interpretação,
ou que podem existir novas características que eu não notei ou que alguém não notou e podem ser adicionadas, às vezes vai dar um resultado diferente. Então, não existe assim um ponto final. Por exemplo, hoje em dia, fazendo trabalhos moleculares, pode-se utilizar algumas áreas do DNA, alguns genes específicos. Daqui a alguns anos pode-se descobrir que outros genes são melhores para se utilizar. E isso vai influenciar certamente no resultado. Eu acho legal essa incompletude, digamos assim, da ciência, de que tu sempre pode aprofundar mais e mais, mas em certos pontos isso é complicado de tu transpor, de tu falar para algumas pessoas que não estão tão inseridas nesse meio. Tu comentar que a tua pesquisa de tantos anos e tanto tempo pode estar errada. E acho que compreender que, não digo errada, mas pode estar incompleta. Sim, sim. E, então, a compreensão de que isso pode ir além tem que ser mais leve, assim, não tão pesada de tudo. Por exemplo, eu errei, faltou isso aqui, faltou essa análise, não tinha visto isso. As contribuições estão sempre acontecendo e isso que é o melhor, assim, né? Sim. É um pouco daquela questão, assim, que tem a necessidade de estar certo, sabe? Mas em ciência nada é certo. Sei lá, daqui a alguns anos pode se descobrir uma coisa nova. Então, esse é interessante, na verdade, da ciência, né? Tu vai lá, faz uma coisa, tu diz como tu fez e... Bom, se tu fez aquilo de uma forma consistente, tipo, se as pessoas forem lá e fizerem de novo e conseguirem chegar no mesmo resultado, ótimo. Se alguém for lá e fizer e conseguir dizer que tu estava errado por isso ou por aquilo, melhor ainda, porque é mais conhecimento que vai ser gerado. Sim, são feitos vários métodos que vão ser replicáveis e que tu vai conseguir chegar no mesmo resultado independente da pessoa que está fazendo aquilo. Exatamente. Então, dessa forma, tipo, a gente pode dizer que qualquer um pode fazer ciência, né? Porque basta ter o interesse e não pular, talvez, as etapas, né? Sim, isso é importante. Não burlar as etapas para chegar e direcionar também, né? Direcionar a pesquisa ou o teu foco dentro da produção da ciência, indo de encontro ao que tu quer. Na verdade, a gente não pode estar procurando o que quer. A gente faz algumas metodologias para que se chegue a algum conhecimento. Exatamente. Não é necessariamente o conhecimento que a gente quer. Bom, eu acho que então, para a gente encerrar, que tu deixasse alguma mensagem aí sobre a importância dessa pesquisa de base, um comentário sobre isso e uma contextualização dessa importância assim, para a população. Bom, eu acho que, na verdade, essa questão de... Porque a pesquisa da taxonomia ela é uma coisa muito básica mesmo. Ela pede conhecer as espécies. Saber como ela é, descrever e, tipo, alguém chegar, olhar aquele bicho e poder saber o que ele é, sabe? Tipo, independente se a pessoa tá aqui, se a pessoa tá em qualquer outro lugar do mundo, ela poder reconhecer esse espécime. Bom, e nesse caso, a questão da taxonomia, a gente não tem muito retorno direto para a sociedade, além do saber o que é aquela espécie. Mas em alguns pontos a gente pode ter o retorno, por exemplo, a pesquisa taxonômica de insetos pode ser utilizada para identificar espécies que são vetores de doenças, ou praga, ou alguma outra coisa do tipo. Então, a pesquisa de base, ela, como muita gente vê ela como um pouco inferior, mas eu acho que não, ela é muito importante, na verdade. Ela pode, de repente, para um agricultor que tem um agricultor lá que tem a sua plantação de arroz, tem a sua plantação infestada, de repente, por percevejos, o mecanismo de ação no controle dessa praga é complicado de lidar, assim, mas Sim, porque ela é praga porque tem muito arroz, né? Porque se não tivesse muito arroz, ela não ia... mas
Desconsiderando esse lado, então, tu fazer a administração, de fazer o manejo disso vai ser muito mais eficaz se a gente tiver o conhecimento dessa espécie e vai ser menos custoso também, né, para o agricultor. E também, assim, tipo, em uma certa perspectiva também, isso chega em algum nível no público geral também. Porque se tu for pensar, tipo, uma pessoa que sabe o que é uma cigarra, tipo, ela sabe o que é uma cigarra porque alguém um dia descreveu uma cigarra. Por exemplo, hoje isso aconteceu com o meu sogro. Ele estava em casa, chegou no quarto, e daí tinha um bicho enorme, assim, em cima da cama dele. Daí ele mandou uma mensagem, tipo... olha só, eu vou matar esse bicho aqui. Tipo, era só uma cigarra. Daí, minha namorada disse pra ele só pegar, botar no potinho e botar na rua. Porque ela conhecia o bicho e sabia que esse bicho não ia fazer mal. O conhecimento faz com que também as medidas sejam tomadas de uma forma melhor. Tu consiga conviver também com aquele animal, com aquele ser vivo, de uma forma melhor. Sim. Então tá, esse foi mais um episódio do podcast Eu Cientista. Agradeço a presença do Vitor e todos podemos ser cientistas.